Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e toda a sua família. Como fazemos todas as quartas neste horário, eu estou de volta aqui nos estúdios da TV Jaguari para levar ao ar a nossa programação, levar ao seu coração, ao seu lar, uma mensagem extraída da Palavra de Deus, uma mensagem de conforto, de consolo, de edificação espiritual. O nosso programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da rua 25 de dezembro, número 627, sendo que os nossos cultos acontecem todas as terças, quintas e aos domingos. Terças e quintas, os cultos começam às 19h30 e aos domingos o nosso culto tem início às 19h. Ainda temos no domingo pela manhã uma reunião à escola dominical e começa às 9 da manhã. Você é o nosso convidado. Lembrando que para ter acesso ao nosso templo, você deverá se dirigir pela rua Tiradentes, porque pela 25 de dezembro ainda não está tendo acesso às dependências do nosso templo, porque nós estamos em construção e a fachada do nosso templo está sendo construída. Então, o acesso às dependências do templo está acontecendo pela rua Tiradentes. Você é o nosso convidado. Amanhã nós temos um grande culto com a participação das nossas irmãs. É o culto em que elas têm participação especial. Você pode estar conosco, vai ser um prazer tê-lo conosco. Muito bem, o nosso programa, ele é ao vivo e você pode, se desejar, participar da nossa programação. Você pode conectar aqui com a TV Jaguari acessando www.tvjaguari.com.br e aí você pode participar da nossa programação, porque o nosso programa ele é ao vivo. E eu estou hoje acompanhado do nosso irmão Leonildo, um dos nossos presbíteros. Ele está conosco aqui nesta programação, eu o convidei e ele aceitou o meu convite para estar comigo aqui, me acompanhando nesta programação. Muito bem. A minha Bíblia, ela está aberta no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Diletos internautas, estou diante de um texto bíblico, e esse texto bíblico, ele nos mostra o grau de desinformação que havia entre os contemporâneos de Jesus Cristo a respeito da sua pessoa. E se nós analisarmos nos nossos dias também o grau de desinformação
é semelhante. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o conhecimento que se demonstram ter da pessoa de Jesus Cristo é um conhecimento muito superficial, não é um conhecimento real. Quando fazemos perguntas sobre a pessoa de Jesus Cristo, são as mais diversas respostas que nos são dadas a esse respeito. Alguém conhece a Jesus Cristo como apenas um filósofo. Jesus Cristo foi um grande filósofo. Outros conhecem a Jesus Cristo como um grande líder que conseguiu arrebanhar um grupo de homens para segui-lo durante o seu ministério na terra. Alguém pode tê-lo como sendo uma pessoa carismática, simplesmente um homem de muita influência, que os seus discursos conseguia impactar a multidão de forma tal que aquela multidão o seguia. Outros têm Cristo como um enganador. É assim que às vezes nós temos como respostas a pergunta a respeito de Jesus Cristo. Foi justamente isto que Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito dos homens contemporâneos seus. E aí, Jesus, chegando num determinado lugar, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou, em outras palavras, o que é que os homens falam a meu respeito? O que é que eles dizem sobre mim? Qual é a concepção que eles têm da minha pessoa? Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos. E os discípulos deram a seguinte resposta: olha, mestre, alguém acha que tu és João Batista. Tem um grupo que acredita que tu és João Batista. Outros acham que tu és Elias. Existe um outro grupo que pensa que tu és Jeremias, mas tem um grupo que acha que tu és um dos profetas qualquer. São 4 tipos de conclusões, 4 tipos de respostas que não são convincentes, que não dizem a realidade. E aí Jesus volta para os seus e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês dizem a meu respeito? E aí, Pedro, tomando a palavra, com muita convicção, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Esta expressão, Simão Bar-Jonas, seria o mesmo que dissesse: Simão, filho de Jonas, você é bem-aventurado, porque não foi a carne e nem foi o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus diletos, mediante isto que eu tenho acabado de falar, chegamos à seguinte conclusão: os homens contemporâneos de Jesus Cristo não tinham conhecimento real a respeito da pessoa de Jesus, porque não sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os próprios judeus, os conterrâneos de Jesus, não acreditavam
que ele era o Messias prometido na lei e nos profetas. Eles não aceitavam isto. E eles não acreditavam. E até os próprios irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador da humanidade. Tanto é que os contemporâneos ou os conterrâneos de Jesus, até hoje, ainda eles aguardam a vinda do Messias. Para eles, os judeus, o Messias ainda não veio. Então, esta é a causa pela qual aqueles homens não tinham certeza e não tinham convicção alguma a respeito de Jesus Cristo. Transportando para os nossos dias, não é diferente. Hoje, nós temos várias comemorações, inclusive comemorações bíblicas, que as pessoas comemoram, mas eles não têm certeza e convicção daquilo que eles estão comemorando. Então, por exemplo, hoje, em nossos dias, comemora-se, recentemente comemorou-se a Semana da Paixão de Cristo. Foi comemorado a respeito da morte de Cristo, não é? Com muita reverência, com muitas atividades, não é? Com muitos rituais, comemorando a morte do Filho de Deus. Se perguntarmos por que Jesus veio e por que é que ele morreu, a resposta unânime será a seguinte: ele morreu para salvar os pecadores. E aí, se perguntarmos se ele morreu para salvar os pecadores, qual é a tua condição? É de salvo ou de perdido? Pronto, aí já gera um impasse. Porque quem sou eu para dizer que estou salvo ou perdido? Não é? Surge logo esta dúvida, esse impasse. Mas se ele veio para salvar os pecadores, quem que terá que confessar que está salvo ou não? São os pecadores. Mas para que isto aconteça, eles têm que conhecer a Cristo. Pois um dia, Jesus Cristo pregando durante o seu ministério, ele estava falando sobre a vida eterna. E ele disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus diletos internautas, às vezes quando falamos de vida eterna, e olha, para ser mais claro, existem até aqueles que não acreditam na vida eterna. Há pessoas que não acreditam que após a sepultura, a nossa vida continua. Tem pessoas que não acreditam assim, não é? Jesus Cristo, quando ele falava essas palavras, foi na sua oração sacerdotal, que está registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Lá está escrito no versículo 3, Jesus falando assim, olha o versículo 2, Jesus falando: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Ora, se você não acredita na vida eterna, se você acredita que quando a gente vai para o túmulo, vai para a sepultura, e ali é o fim de tudo, então Jesus Cristo, que é que ele estava falando aqui? Percebe-se que isso aqui
não é palavra de qualquer um, não. Não é palavra de um ser qualquer. Isso aqui, essa doutrina de vida eterna, não é invenção de pastores, não é invenção de líderes religiosos. Isso aqui foram palavras proferidas por Jesus Cristo. Foi Ele que proferiu esta doutrina da vida eterna. E como você vai fazer para adquirir isto? Às vezes nós é que dificultamos as coisas. Nós, como seres humanos, é que começamos a colocar obstáculos e impossibilidades naquilo que Deus já deixou aí para mim e também para você. E aí você acha que a vida após o túmulo ela encerra? Não. A verdadeira vida ela começa após o túmulo, porque foi assim que Jesus falou. Como eu faço para adquirir esta vida eterna? Eu tenho que ser da Assembleia de Deus? Não necessariamente. Aqui na cidade de Cosmópolis, nós temos inúmeras igrejas, nas quais, se você chegar ali e quiser ter um encontro com Cristo, conhecer a Jesus Cristo através destas igrejas, você já está com um passo no caminho da vida eterna. O primeiro passo é vir ao encontro, ou ir ao encontro de Cristo. Porque Ele mesmo diz, lá em João, no seu capítulo 3, ele estava tendo uma entrevista com um homem, príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. O Nicodemos se interessou por isto. Ele ouviu tanto falar de Jesus, que ele resolveu ir ter com Jesus. Ter uma entrevista, uma conversa com Cristo. Só que ele tinha uma dificuldade, porque ele era um príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa de destaque, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa de um certo prestígio, de formas tal que para ele ter com Jesus, ele preferiu ir à noite, talvez para não ser conhecido, não ser visto pelas pessoas que sabia que ele era um dos príncipes dos judeus. E ele foi falar com Cristo. E ele chegou em Jesus e ele disse assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha a expressão dele. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos tinha esta consciência de que Jesus não era um ser humano qualquer, mas ele era um homem vindo de Deus, dado os sinais e as maravilhas que Cristo fazia. Chamou a atenção de Nicodemos. E Jesus começou a conversar com ele e começou a explicar-lhe algumas coisas. E entre as coisas que Jesus falou para Nicodemos, eu destaco aqui as palavras do versículo 16, quando ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje, muitos conhecem a Cristo assim, da forma como eu disse no início. Às vezes conhecem um Cristo da história. Às vezes conhecem um Cristo como se ele fosse um mártir apenas. Mas Cristo, daí a necessidade de se pregar a palavra,
de se anunciar o Evangelho. É por isso que eu estou aqui nos estúdios da TV Jaguari. É por causa desta necessidade. É por isso que eu estou lá nos nossos cultos ministrando. É por causa desta necessidade. É por isso que eu participo e ministro em um curso teológico. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam conhecer melhor acerca de Jesus Cristo. Sabe para quê? Para não acontecer aquilo que aconteceu com os contemporâneos de Cristo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem eles dizem que eu sou? E a resposta foi esta. Uns dizem que tu és João Batista. Alguém acha que tu és Elias. Outros acham que tu és Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Mas ninguém tinha certeza e convicção. E quando ele volta para os seus, aí o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com convicção, com certeza. Hoje, se eu perguntar para você, meu internauta, talvez eu te perguntar, fala-me alguma coisa de Cristo. Talvez você vai emudecer. Talvez você não tem e não sabe o que falar. Ou talvez você vai falar algo porque você ouviu outro falar, mas você não tem certeza, você não tem uma experiência própria. E é justamente por esta razão que nós estamos aqui, para ministrar e dizer que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. Jesus Cristo não é apenas um filósofo. Jesus Cristo não é apenas um líder religioso. Jesus Cristo não é apenas um mártir, mas Ele é muito mais que isto. Ele é o Filho de Deus que deu a sua vida para nos redimir, para nos resgatar. E agora, o que você tem que fazer? Foi justamente a pergunta que fizeram ao apóstolo Pedro no dia do Pentecostes. Quando Pedro prega a palavra, eles foram tocados pela mensagem e eles disseram para Pedro, que faremos, varões irmãos? E aí Pedro fala, arrependei-vos e venha para Jesus. Esta foi a conclusão da mensagem de Pedro. Um certo dia, Jesus Cristo estava ministrando e no meio da multidão, uma mulher foi tocada pela sua palavra. E quando ela foi impactada pela palavra, a mensagem de Cristo mexeu com ela, ela bradou no meio da multidão. Bem-aventurada foi aquela que te concebeu, e bem-aventurados foram os seios que te amamentaram. Jesus responde, mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a minha palavra e guarda. O que é que você tem feito da palavra? Como é que você tem reagido à palavra? Você tem ouvido a palavra, mas qual foi a tua posição mediante a palavra? Jesus disse, bem-aventurado são aqueles que ouvem a minha palavra e guarda. Então, meus diletos, é tempo de você vir para Cristo. É tempo de decisão, de tomar uma posição, de não ficar em cima do muro, mas procurar saber, como fizeram os bereanos, quando Paulo cumpriu o seu ministério. Ele chegou em uma cidade por nome de Bereia, e lá ele começou a pregar, e quando ele estava pregando, os bereanos foram para as Escrituras, conferir a mensagem de Paulo, se condizia com o que estava nas Escrituras. E assim eles acabavam crendo e recebendo a mensagem. Esta deve ser a tua posição e também a minha
e a nossa postura diante da mensagem de Deus. Nosso programa está chegando ao seu final. Nós estaremos agora, neste instante, orando por você, pela sua família, mas aconselhando a você, procure ouvir sempre a mensagem, procure se aproximar de Cristo. Às vezes alguém se estriba em uma religião, em uma igreja a qual pertence. Quero dizer, nenhuma religião, nenhuma igreja pode salvar ninguém, mas Jesus Cristo, Ele tem poder para salvar tantos quantos se chegam a Ele. Quero orar por você agora e por toda a sua família. Nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, eu tenho acabado, Senhor, de ministrar aqui a Tua palavra para os meus internautas, quer estejam eles ao vivo conectados com esta emissora, quer estejam eles vendo posteriormente este vídeo, de uma forma ou de outra. Entra na sua vida, na sua família. Faça, Senhor, um movimento transformador de mudança em cada um dos nossos internautas. Que a Tua bênção seja sobre ele, seja sobre a sua família. Também por esta casa, Senhor, que tem aberto as portas para pregarmos aqui a Tua palavra. Abençoando a diretoria, assim como também o seu quadro de funcionários, os programadores desta emissora, também os projetos desta casa. Meu Senhor, o seu dia a dia, confirma e dai a Tua bênção para que haja prosperidade e crescimento. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te suplico e te rogo a Tua bênção. Amém. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até lá, se Deus assim nos permitir.